Bom ver a igreja reunida, o corpo de Cristo reunido. Amém? Interessante que eu estava meditando naqueles momentos que você para ali, você fecha o computador, aí vai fazer um lanchinho, aí vai, pega a palavra de Deus e vai meditando, né? Eu acho que tem a ver com esse momento. Que essa oportunidade de estar junto com a Rejane. Nós já voltamos para o Rio, fomos para fora, estamos de volta. Quer dizer, nessa nossa peregrinação pela terra, né, tem um grande historiador das religiões, o Mircea Eliade, que ele diz em um de seus livros que o cristão, ele diz mais genericamente o homem religioso, aquele que busca, que tem uma busca de fé, ele sofre terrivelmente de uma nostalgia. Isso não tem nada a ver com Bíblia, não, é uma academia. A grande característica da pessoa que tem fé é que ela é nostálgica, que ela sente saudade de algo. Esse algo que ela sente saudade é a sua origem. É a sua origem. Tem um poeta alemão lá do século XIX, que ele tem um poema lindíssimo, que é sobre o céu e a igreja, o céu mesmo, o céu azul, e a torre da igreja. Ele faz um poema olhando para isso. Mas no meio desse poema ele diz: aquele que conhece a sua origem, dela jamais se afasta. Ajuntando um pesquisador contemporâneo, um poeta do século XIX, você vai vendo que as coisas vão se costurando, né? É verdade, né? A pessoa que busca a Deus, ela é nostálgica. Porque ela pode sequer conhecer, saber racionalmente o motivo da saudade. Bispa, olha aí, conselho. Eclesiastes diz... 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele sente falta daquilo que ele sequer pode compreender. Como compreender a eternidade? E essa nossa peregrinação é a peregrinação que tem uma motivação, que é sanar essa nostalgia, essa memória afetiva, essa saudade daquilo que de fato sequer conhecemos completamente, conhecemos só como no reflexo de um espelho. Sabemos que é, mas não sabemos como é exatamente. E olha que loucura, temos saudade disso. Todos nós, e quando eu digo, eu estou falando para fora da porta da igreja, todo mundo sente saudade, conscientemente ou inconscientemente, do Éden. De uma presença mais íntima com Deus, verdadeira, absoluta. É por isso que nós construímos modos de ser, maneiras de ser, modos de existir. Porque senão todo mundo colocava roupinha, comia comidinha, assistia o futebolzinho, jogava uma isca para alimentar o peixe, né? Trançava umas linhas daquele modo assim, sei lá, místico, miraculoso, que são as coisas assim, pega duas agulhas, uma, sei lá quantas, e bota as linhas coloridas ali na agulha, sai os negócios lá brilhantes, sei lá, isso é mistério, né? Isso é mistério. Por que nós inventamos tudo isso? Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós criamos
modos, meios, mecanismos, estruturas, até o linguajar, né? Pai do Senhor, irmão, nós criamos até linguajar, até gírias, nós criamos para quê? Para construir um ambiente que seja minimamente aproximado com aquele verdadeiro ambiente que Deus criou para que nós habitássemos com Ele. Não é, pastor? Ele criou um ambiente para nós habitarmos com Ele. Ele já estava lá, Ele pré-existe a esse ambiente. Ele vem antes de tudo, mas Ele nos colocou lá para estarmos com Ele. Amém. Glória a Deus por essa casa. Glória a Deus por essa família que recebe o corpo de Cristo na sua casa hoje. Amém. Porque hoje aqui está instaurado um Little Éden, um pequeno Éden. Amém. Hoje aqui está construído um pequeno Éden. Um Éden passageiro, efêmero, uma sombra, um reflexo muito tênue do Éden verdadeiro. Mas é uma expectativa, é uma esperança, é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso aqui vai acontecer de um modo definitivo um dia. Nós cremos nisso. Amém. Habitarmos novamente com Ele. Amém? Amém. É isso aqui que nós estamos experimentando. É isso que eu, honestamente, sinceramente, estou experimentando aqui agora. Amém. Sinceramente. Eu estou aqui matando um pouco da saudade. Daquele Éden que eu leio lá na Bíblia, mas que eu nunca vi. Mas eu imagino. Só na alegria, na preocupação, no suor, no esmero de fazer aquilo que a irmã falou, que o irmão falou, dá o melhor. Dá o melhor. E o que é esse nosso melhor? Construir um pequeno Éden, uma habitação passageira de nós peregrinos. Para quê? Para chegarmos à habitação definitiva com Ele, naquilo que Deus colocou lá em Eclesiastes, que Ele colocou no nosso coração, a eternidade. Isso aqui é uma lasquinha da eternidade que nós estamos vivendo aqui hoje. Amém. Você está vivendo uma lasquinha, uma faísca, um lampejo da eternidade. Mas nós temos que sair da rotina, nós temos que sair da vulgaridade do dia a dia, nós temos que sair da expectativa. Se o time jogou bem ou mal, o meu candidato venceu ou não a eleição, muita coisa. Se vai dar onda ou não vai dar onda. Tanta coisa. Mas nós temos que criar essa estruturinha aqui, sabe para quê? Para nós habitarmos com Ele. E juntos, como o corpo dele. Portanto, não é a coisa em si. Porque a coisa em si jamais será a coisa verdadeira. É o como. É o como. Com verdade, com fé, com perseverança, com alegria no coração. Com alegria no coração. Com alegria no coração. Deus me lembrou de uma passagem que Paulo foi lá em Corinto, ele mandou, né, uma carta para a igreja de Corinto, que tinha muita discussão, e assim, muita gente, né? Muita gente, nós somos muito diferentes, né? Nós olhamos um para o outro, vemos tantas coisas parecidas, mas também tantas coisas
diferentes, né? Sotaques, modo de vestir, gostos, né? E lá tinham essas diferenças, e estavam lá o pessoal mais helênico, mais grego, mais romano, muito preocupado com o intelecto, com a razão, com o conhecimento, e o pessoal judaizado mais preocupado com os sinais, querem ver sinais. Porque eles têm promessa, então eles querem ver sinais. Né? Se não me engano, e muitas vezes me engano, isso está lá em 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo inteiro. Mas lá em 1 Coríntios, nós podemos ler aqui para isso, entre esse misticismo, essa busca de milagres, de sinais pelos judeus, e essa razão, esse intelecto, essa querer entender as coisas dos mais clássicos, né, mais gregos. Podemos começar pelo verso 22. Posso ler? Acharam? Que diz assim, é 1 Coríntios 1, verso 22. Essa água é minha? Sim. Vamos lá. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, nós quem? Nem gregos nem judeus. Nós quem? Não importa se você é carioca, capixaba, judeu. Nós que estamos aqui, nesse pequeno Éden. Nós que já nos importamos mais se eu falo com X, né? Se mais se escreve com X ou com S. Nós não nos importamos mais com isso. Né? Porque todo mundo aqui fala errado, né? Mais é com X, né? Desculpa. Ainda bem que não nos preocupamos mais com isso, né? Nós que não nos preocupamos mais com isso, somos gregos, judeus, falamos assim, vestimos assado. Nós que estamos em Cristo, né? Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus que querem sinais, mais sinais, mais sinais. Então, ele diz, o apóstolo Paulo diz que isso é motivo de escândalo e loucura para os gentios. Por que loucura? Racionalismo. Então, os místicos e os racionais. Aqueles que querem ver sinal em tudo, senão não é de Deus, e aqueles que querem explicar tudo, senão, se não faz sentido. Quando Deus fizer sentido, por favor, me avise. Agora tem o tal do James Webb aí, que é o satélite que está destruindo. Olha, você não sabe esse tsunami que está nas academias agora. Porque fizeram o primeiro satélite para comprovar, que foi o Hubble, há uns 20 anos atrás, agora fizeram o segundo. Não, mas o Hubble deu alguma coisa errada com o Hubble. E agora o novo satélite super está destruindo o Big Bang, expansão do universo, está tudo. Está um alvoroço na academia, tal do James Webb. Por quê? Porque é tudo na razão, tem que explicar tudo. Né? Então você vê que isso vem de longa data, até hoje, essa disputa. Todavia, 24 já, né? Todavia, para os que foram convocados, sejam judeus, tanto judeus quanto gregos, quanto capixabas, quanto mineiros, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Não importa como você vê, não importa se alguém viu mais sinal que o outro, se alguém entendeu mais essa passagem que o outro, se alguém entendeu mais essa pregação, não importa. Cristo é tanto poder quanto a sabedoria. Está nele. Não tem nada mais. Nada mais.
E é interessante porque nós estamos falando de Paulo. Paulo é justamente esse personagem. Se encaixa perfeitamente. Era um estudioso, era um sábio. Eu o tomo como um filósofo, inclusive na academia eu o tomo como, cito ele, como um pensador. E tem a sua formação judaica, que ele também queria ensinar, queria ver sinais também. Então, ele é esse personagem. É interessante que todo mundo tem chazinho para tudo, né? Você dá um espirro, você sai se eu der um espirro aqui, eu saio daqui com 5 receitas. Não é? Todo mundo tem alguma solução. E todo mundo quer explicar, compreender uma situação, um momento que a gente vive. Todo mundo quer dar uma explicação. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Graças a Deus não é mais assim, né? Mas os antigos diziam, a mão de Deus está pesando. Isso explicava metade das coisas na vida. Os mais antigos lembram disso, né? Como compreender essa situação? Como explicar isso? Todo mundo quer dar a sua explicação. Não, isso é por causa disso, por causa daquilo, outro. Não é assim? Vamos ser sinceros. Mas é interessante nós pularmos para o próximo capítulo de Coríntios, né? 1 Coríntios 2, e vemos a continuação dessa conversa de Paulo com a igreja, conosco, né? Que ele nos dá um importantíssimo conselho. Está lá, podemos pular, para não demorar muito, para o verso 14. 1 Coríntios 2, 14. O que diz aí? As pessoas que não têm o Espírito, é isso? Não aceitam as verdades que vêm do Espírito. Então não importa se é grego, gentil, se quer ver sinal, se quer entendimento das coisas. Que momento tu está vivendo aqui? Se não tiver no Espírito, não terá entendimento do Espírito. E ele continua. Pois me parecem absurdos. Às vezes as coisas não parecem não ter lógica, parecem ter saído do rumo, parecem ter dado, não sei, deu sei lá, um curto. E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas. Se são espirituais, o discernimento é espiritual. Não me venha com razões físicas, químicas, geológicas, filosóficas, teológicas. Teologia é ciência, tá, gente? Teologia é ciência. É o ramo da filosofia que estuda os modos e as manifestações de fé e de procura do sobrenatural. Teologia não pode explicar Deus. Deus é inexplicável. Não é? Teologia é ciência acadêmica, é muito boa, por sinal. Tanto é que tem diversas vertentes, e eu gosto muito de ver aqueles debates de rádios, e ambos estão ali puxando o cabelo do outro, e ambos estão certíssimos, né? Porque tem argumento para tudo. E é muito bom a teologia, nos deu muitos ganchos, mas o discernimento espiritual. Eu sempre lembro ali do discipulado que Paulo faz com Timóteo, né? 2 Timóteo 2, ele começa a dizer, olha, como você ouviu de mim, que eu ouvi de Cristo, e você ouve de mim, passa para aqui, né? Que outros ouçam. E ele começa a falar um monte de coisa, né? O soldado, né, tem que lutar segundo as regras do seu exército e tal. Começa a falar um monte de coisa. Ou aquele que semeia deve ser o primeiro
a usufruir do fruto, da colheita. Não é assim? Claro, o agricultor está lá, sol a sol, chuva a chuva. Quem vê o primeiro fruto? Quem toca no primeiro fruto? É ele. Então ele é dele mesmo. Né? A colheita está ali na mão dele. Como é que pode o agricultor passar fome? Não pode. Né? Mas ele fala assim, lá pelo verso 7. Umas versões dizem reflita, outras dizem medite, outras dizem pense bem no que eu estou te dizendo, porque o Espírito te dará entendimento. Quantas vezes eu leio a Bíblia, quantas vezes eu vejo um debate, um podcast. Hoje as coisas são mais, né? Antigamente era só folhear a Bíblia, hoje tem podcast, tem debate na rádio, tem vou a um culto, uma reunião, uma casa, enfim. Ouço uma pregação e não entendo, ou pelo menos não recebo 100% daquilo que foi dito, que foi lido, que foi conversado. É muita coisa às vezes. O apóstolo Paulo tem esse carinho, esse cuidado, diz, calma. Pensa, medita tudo que eu estou te dizendo agora. Por quê? Porque o Espírito Santo te dará entendimento. Tem aquela passagem que vocês vão me ajudar, cadê meu ponto eletrônico? Que diz, não fique ansioso sobre o que dizer diante dos governadores. O Espírito vai colocar palavras na sua boca. Da onde? Daquilo que você ouviu, daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que você presenciou no culto. E nós saímos daqui, repete 100% do que foi falado. A brilhante oração de abertura, a palavra que me antecedeu, coisas lindas, repete 100%. Nem a irmã, nem o irmão que pregaram antes de mim conseguem reproduzir 100% do que disseram. Estou viajando muito ou não? Então não é assim, está aqui, ó. Está lá no HD, guardadinho. Mas sabe que movimenta o HD? Sabe o que movimenta o HD? Sabe o que vai... Quem vai deixar alguns arquivos lá escondidinhos, mofando na prateleira? Ou vai colocar mais à mão, deixar em cima da mesa, aquelas leituras de consulta, né, que você vai ler sempre? Sabe quem vai deixar isso? É o coração. É a nostalgia, é a saudade que vai dizer o que é prioridade. Não é a razão. O que vai te socorrer no momento em que você precisa entender algo, no momento que você precisa discernir sobre o que você está vivendo agora, não é o que você melhor compreendeu. É aquilo que ativa a tua saudade de Deus. É aquilo que é isso aqui que aciona o HD, que move essa energia. É essa saudade da eternidade que está dentro do seu coração. Foi a Bíblia que falou, não foi eu não. Ela tem... Não é, Bispo? Tem uma eternidade dentro do seu coração que move o seu HD. Agora, nem essa eternidade você entende. Por que você quer entender tudo que foi dito no culto, a situação que você está vivendo agora, o momento exato? Você quer explicação, você quer sinais? Os judeus receberam o Messias. Deus guardou aquela nação não para ser exclusividade deles a salvação, mas para que eles recebessem o motivo da salvação.
Mas eles estavam tão preocupados, como foi dito aqui, né, em orações egoístas e coisa e tal, que quando a salvação veio, eles não perceberam. Não era prioridade. Prioridade era a dominação estrangeira. O pessoal estava muito preocupado e com razão com mudanças políticas no país. E eu pensava assim, gente, Jesus nasceu numa nação dominada, escravizada pelo estrangeiro. É como se a China dominasse o Brasil hoje. Eu disse China, não disse Estados Unidos. É como se a China dominasse o Brasil hoje. E Jesus nasce nessa situação e diz, eu não vim para isso. Eu não vim para livrar o país do governo estrangeiro. Eu vim para resgatar a eternidade que já está aí dentro do seu coração. E às vezes eles não viram o sinal, eles queriam sinais. Eles queriam sinais. Me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Ele nasceu, ele fugiu para o Egito, ele sobreviveu à ordem de infanticídio. Ele ainda, jovenzinho, pregou para os sábios lá no templo. Ele morreu e ressuscitou. Apareceu para um punhado de gente. Espera aí, estou entendendo tudo isso, já entendi, mas me dá um sinal. Que sinal maior do que o acolhimento dessa família aqui hoje? Verdade. Olha o conforto que a gente está aqui hoje. Olha só o amor, o carinho que nós estamos podendo compartilhar aqui. Você quer um sinal maior que esse? Não, mas não tem nenhum trovão falando do céu. Se essa água se separar em duas, eu creio. Quer mais sinais? Quer mais? Às vezes os sinais, às vezes nós nos fazemos de gregos, queremos entender tudo, às vezes nos fazemos de fariseus. Com a ressurreição de Cristo, eles querem mais sinais. E eu não estou falando isso para alguém, eu estou falando por nós. Quantas vezes eu penso assim, mamãe é sempre mamãe, né? Só mamãe. Então, olha aqui que Paulo, olha o carinho de Paulo. Calma. Você não vai entender tudo agora que eu disse. Já te falei aqui 6 versículos. No 7º ele diz: respira, vai para casa, vai viver a sua vida. No momento exato, Deus vai te dar entendimento. Para dar um fechamento nisso, que eu não sei muito bem como eu vou dar. Quando o pregador fala assim, vai acabar, para terminar, para fazer você faz aquele alongamentozinho e tal, que tem mais meia hora, né? Quando ele fala que vai acabar, você respira, coça o olho, vai levar mais meia hora. Mas o bicho falou que vai ter café da manhã aqui hoje, então não estou preocupado com o tempo, não. Eu já vi até quando o café já. Não estou preocupado, não. Né? Cafezinho do povo. Então, para dar um fechamento, eu vou dar um fechamento com um testemunho, posso? Só que eu tô tão assim, impactado com a providência desse pequeno Éden aqui, que eu estou até um pouco preocupado. Muitas vezes Deus me manda fazer coisas, o Espírito Santo fala assim, olha, como dizia o vovô Emerick, aí é coisa, filho. Quando o vovô falava, aí é coisa, filho, você ficava assim, rapaz, ele viu alguma coisa, deve ter alguma coisa mesmo. Mas, muitas vezes o Espírito Santo me diz assim, vai, faz, eu falo, tudo bem, eu obedeço, mas o senhor
Eu não sei fazer isso. Às vezes tem que encarar uma pessoa e ter uma conversa séria, sabe? Eu sou humano como uma pessoa. Então, há o receio de magoar, o receio de ser mal entendido, não é? Não é difícil o relacionamento? Fala a verdade. Então, eu também meu relacionamento com Deus não é tão fácil assim. Não. Eu falo, o Senhor mandou, tudo bem, eu tenho que obedecer, mas me diz como eu obedeço, porque senão eu dou uma de Abraão, né? Tantos grandes homens de fé, pessoas de fé na Bíblia, que acabaram fazendo besteira tentando obedecer a Deus. Não é? Mas ele me lembrou de um testemunho para mim muito forte, muito difícil. Eu não sei se eu vou contar inteiro. Vou contar só o contexto. Que fala exatamente de entendimento e de sinais. Na experiência, perceber que quando chegar um momento, se você está buscando, se você está caminhando, se a tua saudade está te conduzindo a essa eternidade que você quer verdadeiramente conhecer, e você sabe que só vai conhecer, não um dia, você vai conhecer naquele dia. Né? Não você vai compreender um dia, você vai compreender naquele dia, não é isso? Mas nós continuamos buscando compreender. Nós estávamos numa missão num país bem pequenininho, pobre da África, e nós estávamos numa aldeia bem lá dentro mesmo, assim, já era difícil a situação, e no meio lá do nosso movimento, começou um tumulto lá, e tinha um monte de gente no chão. Eu vi, o que é aquilo? Aí veio alguém correndo, pastor, vamos lá, fui lá. E estava um monte de gente no chão para segurar uma mulher desse tamanho que só tinha pele e osso. Ninguém conseguia segurar a mulher. E a mulher rodando no chão, dando cabeçada no chão. Uma mulher pequenininha, magrinha, pele e osso. Pastor, já tentamos de tudo aqui e tal, isso aqui. Aí cai nisso que eu estou. Deus. Tá, tudo bem. É uma possessão. Não é que o tema da noite, por isso que eu. Cuidado com isso, porque. Mas você fica assim. Tá, mas o que é isso? Aí. E não parava de falar. A senhora não parava de falar. E eu perguntei para o menino lá, nosso ajudante, falei, e aí? O que ela está falando? Ele disse, ninguém sabe. Eu falei, como ninguém sabe? Ela é de uma tribo que fala pepela. Ninguém aqui fala pepela. E lá eles falam as línguas das tribos, os dialetos, e falam crioulo. Crioulo é como se fosse um apanhado, é português com um apanhado das línguas. Todos os países lusófonos, todos os países que falam português na África falam crioulo. Crioulo é uma mistura de português com um monte de... E eles se entendem. E você consegue até acompanhar um pouco, que a base é o português. E alguns falam português. Então tem essa intermediação. E ela falava crioulo, mas naquele momento ela estava falando pepel. Eu falei, e agora? Ela estava gritando, blá, blá, blá. Aí de repente eu estava conversando com um menino, eu percebi, peraí, mas eu estou entendendo o que ela está falando. Aí eu olhei assim, peraí. Quem aqui já deu aula em cursos da igreja? Já deram aula? Vocês já deram aula sobre dons de línguas? Já, né? Não tem aquela polêmica, né? Línguas espirituais, línguas estrangeiras, tá. Uns são pró ou são contra de que há o dom que fala você falar uma língua estrangeira, certo? Eu, como já tive algumas experiências com Deus que ele puxou minha orelha com relação a dons, se Deus quiser que ele é o Todo-Poderoso, enfim.
Posso botar outro caos? Dá tempo? Eu estava numa reunião uma vez, para complementar esse, de ensinar língua, né? Todo mundo aqui deu aula de dom de língua, todo mundo entendeu intelectualmente, sim ou não? É ou não é? Dom de línguas, pode ser estrangeira, pode. Porque não? Lá diz que, olha, nós estamos entendendo, né? Mas eu nunca tinha visto alguém chegar e de repente começar a falar russo. Eu nunca vi. Eu já vi gente falando línguas estranhas, mas estrangeiras eu nunca vi. Né? Então eu ensinava aquilo que eu, de fato, não conheço. Não é? Quando eu dava aula. Uma vez eu estava numa reunião e tinha uma época, não sei se vocês pegaram isso, que tinha um pessoal aí de uma igreja que estava rodando o Brasil com um dom de riso. Todo mundo caía no riso. Lembram disso? Dom de alegria. Eu não sei como é que era o nome disso. Dom de alegria, de risada e tal. Eu, como sou um cara, né, mágico intelectual, não que eu despreze o místico, porque eu sou filho de um cara que foi um dos maiores bruxos do Brasil. Então, o que eu vi de coisas místicas acontecendo na minha frente, né, do meu pai fazer, falar e tal, e, ué, como assim? Então, assim, eu não preciso de misticismo de sinal, não preciso. Eu vou crescer a vida toda vendo sinais do outro lado. Tá? Então, mas eu falei assim, racionalmente, para quê? Eu vou para um culto, ouvir uma palavra, sai todo mundo gargalhando? Para mim não fazia sentido. Aí eu estava numa reunião de pastores, vamos orar no final dessa reunião de pastores, aí, olha irmão. Aí o irmão começou a orar, Deus derrama seu dom de riso, de alegria. Eu falei, não, até você, até tu, até aqui. Eu falei, não é possível. Não é que o cara começou a pregar sobre isso, daqui a pouco tinha um cara caído no chão, engargalhada, sei o que, tal. Esse cara era eu. E eu olhando aquilo, e a minha barriga doeu, dobrou assim, sabe quando você ri que dói assim? Eu dobrei, daqui a pouco, cai no chão, todo mundo em volta de mim orando, falei, uma vergonha. Quando eu levantei, parecia que eu tinha passado assim numa máquina, e meu organismo todo tinha sido curado de qualquer coisa. Parecia que eu estava andando assim, flutuando. O que eu estou dizendo aqui com isso? Que aquele movimento de igreja era real, nada disso. Não estou preocupado com isso. O que Deus falou para mim é, eu sou Deus. Se alguém estiver lá fingindo uma risadinha, o problema dele comigo, não seu. Agora, se eu quiser que alguém caia no chão de gargalhada, você já sabe, eu faço. É isso. Então nós começamos a ter, com a intimidade com ele, um entendimento que vai além do sinal ou do racional. Alguém pode duvidar, Alexandre, isso aí, você está contando aí, beleza. Eu não tenho a menor preocupação que você acredite nisso. Porque é a experiência que eu tive com Deus. Percebe? O Espírito te ensina. E eu estou lá na África, voltando para a África, por que eu disse isso? Porque eu já tinha passado por essa experiência. Falei, olha, então pode ser. Aí eu lembrei, opa, dons de línguas. Falei, eu estou entendendo o que essa menina está falando mesmo? Eu não bati o papo lá com o capeta, em Pepel? Você acredita num negócio desse? Se dissesse para mim, fica à vontade. Porque se dissesse para mim, ainda bem que eu já sou crente há muito tempo, porque se fosse no início eu duvidaria. E eu abaixei, perguntei o que está acontecendo. E ela começou a falar comigo em Pepel. E o pessoal olhando assim, ele fala Pepel? Pede para eu falar uma fala. Pede para eu falar hot dog em Pepel aqui agora. Deus não me ensinou Pepel. Deus não me ensinou uma língua estrangeira. No momento em que Ele queria me usar, Ele me usa como bem entender. Glória a Deus. Porque o coisinha estava se escondendo na língua dela, porque ninguém ali ia entender. Era o esconderijo dele. E você sabe que praga se esconde, né? Quando praga apareceu a barata aqui, tá limpinho, viu, gente? Mas ela vem voando.
Quando ela aparece para você, qualquer praga, rato, daí a gente estuda praga. É desespero. Porque a arma da praga é se esconder. O cupim tem que se esconder, a barata tem que se esconder, o rato tem que se esconder. É que ele está tão desesperado por comida, a colônia está grande, ou não tem comida no lugar, que ele acaba perdendo o disfarce dele. Né? E ali ele se disfarçou na língua. E aí ela contou o que ela contou, eu não preciso dizer aqui por que ela estava assim. E foi resolvido. Aí tudo aquilo que eu fiquei anos ensinando, eu estudei, eu sei que são dons de espírito, eu sei dons de língua, né? Um dia eu tive uma instrução do Espírito Santo que curso teológico nenhum me daria. E não foi um sinal que eu vi, não, foi Deus me usando. Você quer aprender alguma coisa de Deus? Deixa Ele te usar. Você quer ver um sinal de Deus? Que você seja um sinal de Deus. Deixa Ele te usar. Amém. Para você discernir pelo Espírito o que é do Espírito. Não precisa ir atrás de sinais. Seja você o sinal. Seja isso aqui o sinal. Amém? Eu estou verdadeiramente fluindo a presença de Deus nesse pequeno Éden. Então veja, o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo que está querendo ou sinal ou entendimento. Já no início a bispa matou a charada, lá em Eclesiastes. A eternidade está dentro de você. Você está procurando entendimento fora, o porquê fora, o porquê. Sinais, está dentro de você. Às vezes é mais simples do que a gente imagina. E sabe, deixa acontecer no Espírito, que vai ter uma hora que se ele quiser que você fale mandarim, você vai falar. Se ele quiser que você vá pregar longe, ele vai levar você. Se você às vezes está pensando em pregar longe e Deus está querendo que você conheça o vizinho do lado. Às vezes você quer pregar para o vizinho do lado, insiste, mas Deus quer te levar longe. Enfim, deixa ele, pede a ele, busca ele, vem com ele, esteja aqui com ele, por ele. Amém? Amém. Então vamos estudar, vamos estar atentos aos sinais, mas vamos em primeiro lugar. Nós, como disse o apóstolo Paulo, nós, os de Cristo, que andemos onde estivermos, da maneira que nós estivermos, que nós estejamos com Ele e para Ele. Amém? Amém.